Livro I Telêmaco visita, Nestor em Pilos. Mas conforme o sol se erguia do belo mar para o firmamento do céu, a fim de trazer luz a mortais e imortais, chegaram a Pilos, a cidade de Neleu. Ora, o povo de Pilos estava reunido à beira-mar para oferecer sacrifício de touros negros a Poseidon, senhor do terremoto. Havia 9 grêmios com 500 homens em cada um, e havia 9 touros para cada grêmio. Enquanto comiam as vísceras e queimavam os ossos das coxas sobre as brasas em nome de Poseidon, Telêmaco e sua tripulação chegaram, recolheram as velas, ancoraram o navio e desembarcaram. Atena foi à frente e Telêmaco a seguiu. Logo ela disse: Telêmaco não deve ser nem um pouco tímido ou nervoso. Empreendeste esta viagem para tentar descobrir onde teu pai está sepultado e como chegou a seu fim. Vai então direto a Nestor, para que vejamos o que ele tem a nos dizer. Roga-lhe que fale a verdade, e ele não dirá mentiras, pois é pessoa excelente. Mas como mentor, respondeu Telêmaco, ouso eu me aproximar de Nestor, e como devo me dirigir a ele? Nunca tive o costume de manter longas conversas com as pessoas, e tenho vergonha de começar a interrogar alguém tão mais velho do que eu. Algumas coisas, Telêmaco, respondeu Atena, serão sugeridas a ti por teu próprio instinto, e o céu te inspirará ainda mais, pois estou certa de que os deuses estiveram contigo desde o dia de teu nascimento até agora. Então seguiu rapidamente adiante, e Telêmaco a seguiu em seus passos até chegarem ao lugar onde os grêmios do povo pílio estavam reunidos. Ali encontraram Nestor sentado com seus filhos, enquanto sua companhia ao redor se ocupava em preparar o jantar, espetando pedaços de carne enquanto outros pedaços assavam. Quando viram os estrangeiros, aglomeraram-se ao redor deles, tomaram-lhes as mãos e pediram que tomassem seus lugares. Pisístrato, filho de Nestor, logo ofereceu a mão a cada um deles e o sentou sobre umas macias peles de carneiro que jaziam na areia perto de seu pai e de seu irmão Trasímedes. Depois lhes deu suas porções, as vísceras, e verteu vinho para eles numa taça de ouro, entregando-a primeiro a Atena e saudando-a ao mesmo tempo. Oferece uma prece, senhor, disse ele ao rei Poseidon, pois é a sua festa que estás compartilhando. Quando tiveres orado devidamente e feito tua libação, passa a taça a teu amigo para que ele também o faça. Não duvido de que ele também erga as mãos em oração, pois o homem não pode viver no mundo sem Deus. Ainda assim, ele é mais jovem que tu e tem praticamente a minha idade, então te darei a precedência. Dizendo isso, entregou-lhe a taça. Atena achou muito correto e apropriado que ele a tivesse entregue primeiro a ela. Assim começou a orar fervorosamente a Poseidon. Ó tu, exclamou ela, que circundas a terra, dignai-vos conceder as preces de vossos servos que vos invocam. Mais especialmente vos rogamos que derrameis vossa graça sobre Nestor e sobre seus filhos. Depois disso, fazei também ao resto do povo pílio uma bela recompensa pela boa hecatombe que vos oferece. Por fim, concedei a Telêmaco e a mim mesmo um desfecho feliz, quanto ao assunto que nos trouxe em nosso navio a Pilos. Quando terminou assim de orar, entregou a taça a Telêmaco, e ele orou da mesma forma. Logo, quando as carnes exteriores estavam assadas e haviam sido tiradas dos espetos, os trinchadores deram a cada homem sua porção, e todos fizeram um excelente jantar. Assim que tiveram comido e bebido bastante, Nestor, cavaleiro de Gerênia, começou a falar. Agora, disse ele, que nossos hóspedes terminaram seu jantar. Será melhor perguntar quem são, quem sois vós? Então, senhores estrangeiros, e de que porto navegastes? Sois comerciantes, ou navegais os mares como corsários, com a mão contra todo homem, e a mão de todo homem contra vós? Telêmaco respondeu com ousadia, pois Atena lhe dera coragem para perguntar sobre seu pai e conquistar para si um bom nome. Nestor, disse ele, filho de Neleu, honra do nome Aqueu. Perguntas de onde viemos, e eu te direi. Viemos de Ítaca ao pé do Nérito, e o assunto sobre o qual falaria é de importância privada, não pública. Busco notícias de meu infeliz pai Ulisses, que se diz ter saqueado a cidade de Troia em tua companhia. Sabemos que destino coube a cada um dos outros heróis que lutaram em Troia.
Mas quanto a Ulisses, o céu nos escondeu até mesmo o conhecimento de que esteja morto, pois ninguém nos pode certificar em que lugar pereceu, nem dizer se caiu em batalha em terra firme, ou se perdeu no mar entre as ondas de Anfitrite. Portanto, sou suplicante a teus joelhos, se acaso te aprover dizer-me de seu fim melancólico, quer o tenhas visto com teus próprios olhos, quer o tenhas ouvido de algum outro viajante, pois ele era homem nascido para a desgraça. Não suavizes as coisas por qualquer pena de mim, mas dize-me com toda a franqueza exatamente o que viste. Se meu bravo pai Ulisses alguma vez te prestou serviço leal, seja por palavra ou por ato, quando vós, aqueus, éreis molestados entre os troianos, tem isso em mente agora a meu favor, e dize-me tudo com verdade. Meu amigo, respondeu Nestor, relembras a mim um tempo de muita tristeza, pois os bravos aqueus sofreram muito, tanto no mar, enquanto pirateávamos sob Aquiles, quanto lutando diante da grande cidade do rei Príamo. Nossos melhores homens caíram todos ali, Ájax, Aquiles, Patroclo, igual aos deuses em conselho, e meu próprio querido filho Antíloco, homem singularmente veloz de pés e valente em combate. Mas sofremos muito mais do que isso, que língua mortal poderia de fato contar a história inteira. Ainda que ficasses aqui a me interrogar por 5 anos, ou mesmo 6, eu não poderia te contar tudo o que os aqueus sofreram, e voltarias para casa cansado de meu relato antes que ele terminasse. Por 9 longos anos tentamos toda espécie de estratagema, mas a mão do céu estava contra nós. Durante todo esse tempo não houve ninguém que pudesse se comparar a teu pai em astúcia. Sei que és mesmo filho dele, mal posso crer em meus olhos, e falas exatamente como ele também. Ninguém diria que pessoas de idades tão diferentes pudessem falar de modo tão semelhante. Ele e eu nunca tivemos qualquer espécie de divergência do começo ao fim. Nem no acampamento, nem no conselho, mas em unidade de coração e propósito, aconselhávamos os argivos sobre como tudo poderia ser ordenado da melhor forma. Quando, porém, tínhamos saqueado a cidade de Príamo e estávamos partindo em nossos navios como o céu nos havia dispersado, então Zeus achou por bem afligir os argivos em sua viagem de volta, pois nem todos tinham sido sábios ou sensatos, e por isso muitos chegaram a mau fim pelo desagrado de Atena, filha de Zeus, que provocou uma discórdia entre os 2 filhos de Atreu. Os filhos de Atreu convocaram uma reunião que não foi como devia ser, pois era o pôr do sol e os aqueus estavam pesados de vinho. Quando explicaram por que haviam convocado o povo, pareceu que Menelau estava decidido a navegar de volta imediatamente. Isso desagradou a Agamenon, que achava que devíamos esperar até termos oferecido hecatombes para aplacar a ira de Atena. Tolo que era, deveria ter sabido que não prevaleceria com ela, pois quando os deuses decidem algo, não mudam de ideia levianamente. Assim os 2 ficaram trocando palavras duras, ao que os aqueus se puseram de pé com um grito que rasgou os ares, e ficaram divididos quanto ao que deveriam fazer. Naquela noite descansamos e alimentamos nossa ira, pois Zeus estava tramando desgraça contra nós. Mas pela manhã alguns de nós puseram seus navios na água e colocaram seus bens junto com suas mulheres a bordo, enquanto o resto, cerca de metade em número, ficou para trás com Agamenon. Nós, a outra metade, embarcamos e zarpamos, e os navios navegavam bem, pois o céu havia acalmado o mar. Quando chegamos a Tênedos, oferecemos sacrifícios aos deuses, pois ansiávamos por chegar em casa. O cruel Zeus, porém, ainda não tencionava que o fizéssemos, e levantou uma segunda discórdia, no curso da qual alguns entre nós voltaram seus navios de novo e partiram sob Ulisses para fazer as pazes com Agamenon. Mas eu e todos os navios que estavam comigo seguimos em frente, pois via que se preparava a desgraça. O filho de Tideu também seguiu comigo e suas tripulações com ele. Mais tarde Menelau se juntou a nós em Lesbos, e nos encontrou decidindo sobre nosso curso, pois não sabíamos se deveríamos ir por fora de Quios, pela ilha de Psira, deixando-a à nossa esquerda, ou por dentro de Quios, de frente ao tempestuoso promontório de Mimas. Assim pedimos um sinal ao céu, e nos foi mostrado um, no sentido de que estaríamos livres de perigo mais depressa se dirigíssemos nossos navios através do mar aberto até a Eubeia. Foi isso então o que fizemos, e um vento favorável se levantou,
que nos deu uma travessia rápida durante a noite até Gerasto, onde oferecemos muitos sacrifícios a Poseidon por nos ter ajudado até ali em nosso caminho. 4 dias depois, Diomedes e seus homens estacionaram seus navios em Argos, mas eu segui firme rumo a Pilos e o vento nunca amainou desde o dia em que o céu primeiro tornou favorável para mim. Portanto, meu jovem e querido amigo, voltei sem ouvir nada sobre os outros. Não sei nem quem chegou em casa em segurança nem quem se perdeu, mas, como é meu dever, te darei sem reservas os relatos que me chegaram desde que estou aqui em minha própria casa. Dizem que os mirmidões voltaram para casa em segurança sob Neoptólemo, filho de Aquiles. Assim também fez o valente filho de Peias, Filoctetes. E Domeneu, por sua vez, não perdeu homem algum no mar. E todos os seus seguidores que escaparam da morte no campo de batalha chegaram em segurança a Creta com ele. O mais afastado do mundo que vivas, já deves ter ouvido falar de Agamenon e do mau fim a que chegou pelas mãos de Egisto. E um ajuste de contas temível pagou Egisto logo depois. Vê que boa coisa é para um homem deixar um filho atrás de si, para fazer como Orestes fez, que matou o falso Egisto, assassino de seu nobre pai. Tu também, então, pois és um rapaz alto e de boa aparência, mostra tua coragem e faz o nome para ti na história. Nestor, filho de Neleu, respondeu Telêmaco. Honra do nome Aqueu, os aqueus aplaudem Orestes. E seu nome viverá por todo sempre, pois vingou nobremente seu pai. Quisera o céu me conceder fazer igual vingança sobre a insolência dos pretendentes malvados que me maltratam e tramam minha ruína. Mas os deuses não têm tal felicidade reservada para mim e para meu pai, de modo que devemos suportar isso da melhor forma que pudermos. Meu amigo, disse Nestor, agora que me fazes lembrar. Recordo ter ouvido que tua mãe tem muitos pretendentes, que te são mal dispostos e fazem estrago em teu patrimônio. Submete-te a isso mansamente, ou o sentimento público e a voz do céu estão contra ti. Quem sabe Ulisses não possa voltar afinal, e pagar a esses patifes por inteiro, seja sozinho ou com uma força de aqueus atrás dele. Se Atena viesse a gostar tanto de ti quanto gostou de Ulisses quando lutávamos diante de Troia, pois nunca vi os deuses tão abertamente afeiçoados a ninguém quanto Atena era então de teu pai. Se ela cuidasse de ti tão bem quanto cuidou dele. Esses pretendentes logo, alguns deles, esqueceriam seu cortejo. Telêmaco respondeu, não posso esperar nada assim. Seria esperar demais. Não ouso deixar-me pensar nisso. Ainda que os próprios deuses o quisessem, tal boa sorte não poderia me acontecer. Diante disso, Atena disse, Telêmaco, que estás dizendo? O céu tem um braço longo. Você está disposto a salvar um homem. E se fosse eu, não me importaria de quanto sofresse antes de chegar em casa, contanto que pudesse estar a salvo uma vez ali. Prefiro isso a chegar em casa depressa e depois ser morto em minha própria casa como Agamenon foi pela traição de Egisto e de sua esposa. Ainda assim, a morte é certa, e quando chega a hora de um homem, nem mesmo os deuses podem salvá-lo, por mais afeiçoados que lhe sejam. Mentor, respondeu Telêmaco, não falemos mais sobre isso. Não há chance de meu pai algum dia voltar? Os deuses há muito decretaram sua destruição. Há outra coisa, porém, sobre a qual gostaria de perguntar a Nestor, pois ele sabe muito mais do que ninguém. Dizem que ele reinou por 3 gerações, de modo que é como falar com um imortal. Dize-me então, Nestor, e dize-me a verdade. Como veio Agamenon a morrer daquele modo? Que fazia Menelau? E como veio o falso Egisto a matar homem tão melhor do que ele próprio? Estaria Menelau longe do Argos Aqueu, viajando por outras terras entre os homens, para que Egisto tomasse coragem e matasse Agamenon. Vou te dizer com verdade, respondeu Nestor. E de fato tu mesmo já adivinhaste como tudo aconteceu. Se Menelau, ao voltar de Troia, tivesse encontrado Egisto ainda vivo em sua casa, não haveria túmulo erguido para ele, nem mesmo quando morto, mas teria sido lançado fora da cidade aos cães e abutres, e nenhuma mulher o teria chorado, pois cometera uma ação de grande maldade. Mas estávamos lá, lutando duro em Troia, e Egisto, que se aquietava tranquilamente no coração de Argos, seduzia com incessante lisonja Clitemnestra, esposa de Agamenon. Em princípio ela nada quis saber de seu esquema perverso, pois era de boa índole natural,
Além disso, havia um bardo junto dela, a quem Agamenon dera ordens estritas ao partir para Troia, de que guardasse sua esposa. Mas quando o céu decretou sua destruição, Egisto levou esse bardo para uma ilha deserta, e o deixou ali para que corvos e gaivotas se banqueteassem com ele, depois do que ela foi de bom grado o bastante para a casa de Egisto. Então ele ofereceu muitos sacrifícios queimados aos deuses, e decorou muitos templos com tapeçarias e douramento, pois tinha tido êxito muito além de suas expectativas. Enquanto isso, Menelau e eu estávamos a caminho de casa vindos de Troia, em bons termos um com o outro, quando chegamos a Súnio, e à ponta de Atenas, Apolo com suas flechas indolores matou Frontis, o timoneiro do navio de Menelau, e nunca homem algum soube melhor manejar uma embarcação em mau tempo, de modo que ele morreu ali mesmo, com o leme na mão. E Menelau, embora muito ansioso por seguir adiante, teve de esperar para sepultar seu companheiro e prestar-lhe os devidos ritos fúnebres. Logo, quando ele também pôde voltar ao mar, e havia navegado até os cabos da Maleia, Zeus tramou o mal contra ele e fez soprar tão forte que as ondas se ergueram como montanha. Ali ele dividiu sua frota e levou metade em direção a Creta, onde vivem os sidonios em torno das águas do rio Járdano. Há por ali um alto promontório que se estende ao mar a partir de um lugar chamado Gortina, e por toda essa parte da costa até Festo o mar corre alto, quando sopra vento sul, mas depois de Festo a costa é mais protegida, pois um pequeno promontório pode formar um grande abrigo. Ali essa parte da frota foi lançada contra as rochas e naufragou, mas as tripulações mal conseguiram se salvar. Quanto aos outros 5 navios, foram levados por ventos e mares até o Egito, onde Menelau reuniu muito ouro e riqueza entre povos de língua estranha. Enquanto isso, Egisto, aqui em casa, tramava sua ação perversa. Por 7 anos, depois de ter matado Agamenon, reinou em Micenas e o povo lhe era obediente. Mas no 8º ano, Orestes voltou de Atenas para ser sua perdição, e matou o assassino de seu pai. Então celebrou os ritos fúnebres de sua mãe e do falso Egisto com um banquete ao povo de Argos. E naquele mesmo dia Menelau chegou em casa, com tanto tesouro quanto seus navios podiam carregar. Segue meu conselho, então, e não vás viajando por aí por muito tempo, tão longe de casa, nem deixes teu patrimônio com gente tão perigosa em tua casa. Comerão tudo o que tens entre si e terás feito uma viagem em vão. Ainda assim, eu te aconselharia decididamente a ir visitar Menelau, que recentemente voltou de uma viagem entre povos tão distantes quanto nenhum homem jamais poderia esperar retornar, uma vez que os ventos o haviam levado tão longe de seu curso. Nem mesmo os pássaros conseguem voar a distância num ano inteiro, tão vastos e terríveis são os mares que devem cruzar. Vai até ele, portanto, por mar, e leva teus próprios homens contigo. Ou, se preferires viajar por terra, podes ter um carro, podes ter cavalos, e aqui estão meus filhos, e podem te escoltar até a Lacedemônia, onde vive Menelau, roga-lhe que fale a verdade. Ele não te dirá mentiras, pois é pessoa excelente. Enquanto falava o sol se pôs e escureceu. Ao que Atena disse, Senhor, tudo o que disseste está bem. Agora, porém, ordena que se cortem as línguas das vítimas, e mistura vinho para que façamos libações a Poseidon e aos outros imortais. Depois vai para a cama, pois é hora de dormir. As pessoas devem se retirar cedo e não ficar até tarde numa festa religiosa. Assim falou a filha de Zeus, e eles obedeceram ao que ela dizia. Os criados derramaram água sobre as mãos dos convidados, enquanto os pajens encheram as taças de mistura com vinho e água, e a distribuíram depois de dar a cada homem sua libação. Então lançaram as línguas das vítimas ao fogo, e se puseram de pé para fazer suas libações. Quando fizeram suas oferendas e beberam cada um tanto quanto bem entendeu, Atena e Telêmaco estavam a ponto de ir a bordo de seu navio, mas Nestor os deteve de imediato e os reteve. Que o céu e os deuses imortais, exclamou ele, proíbam que deixeis minha casa para ir a bordo de um navio. Pensais que sou tão pobre e falto de roupas, ou que tenho tão poucos mantos a ponto de não poder encontrar leitos confortáveis tanto para mim quanto para meus hóspedes. Deixai-me dizer-vos que tenho fartura tanto de tapetes quanto de mantos,
Não permitirei que o filho de meu velho amigo Ulisses acampe no convés de um navio, não enquanto eu viver, nem tampouco meus filhos depois de mim, mas manterão casa aberta como eu fiz. Então Atena respondeu: Senhor, falaste bem, e será muito melhor que Telêmaco faça como disseste. Ele, portanto, voltará contigo e dormirá em tua casa. Mas eu devo voltar para dar ordens à minha tripulação, e mantê-los de bom ânimo. Sou a única pessoa mais velha entre eles. O resto são todos jovens da mesma idade de Telêmaco, que empreenderam esta viagem por amizade. Assim devo voltar ao navio e dormir ali. Além disso, amanhã devo ir aos Cálcunes, onde tenho uma grande soma de dinheiro há muito me devida. Quanto a Telêmaco, agora que é teu hóspede, envia-o a Lacedemônia num carro, e que um de teus filhos vá com ele. Digna-te também de lhe fornecer teus melhores e mais velozes cavalos. Tendo assim falado, voou embora na forma de uma águia, e todos se maravilharam ao vê-la. Nestor ficou espantado e tomou Telêmaco pela mão. Meu amigo, disse ele, vejo que hás de ser um grande herói algum dia, já que os deuses assim te assistem enquanto ainda és tão jovem. Esta não pode ter sido outra senão a formidável filha de Zeus, a Tritogênia que mostrou tal favor a teu bravo pai entre os argivos. Rainha sagrada, continuou ele, dignai-vos derramar vossa graça sobre mim mesmo, minha boa esposa e meus filhos. Em troca, oferecer-vos-ei em sacrifício uma novilha de fronte larga, e um ano não domada, e ainda não trazida por homem algum sob o jugo. Dourarei seus chifres e vô-la oferecerei em sacrifício. Assim orou ele, e Atena ouviu sua prece. Então guiou o caminho até sua própria casa, seguido por seus filhos e genros. Quando ali chegaram e tomaram seus lugares nos bancos e assentos, ele lhes misturou uma taça de doce vinho que tinha 11 anos quando a governanta tirou a tampa do jarro que o guardava. Enquanto misturava o vinho, orou muito e fez libações a Atena, filha de Zeus que porta a égide. Então, quando fizeram suas libações e beberam cada um tanto quanto bem entendeu, os outros foram para casa dormir, cada um em sua própria morada. Mas Nestor pôs Telêmaco para dormir no quarto que ficava sobre o portão, junto com Pisístrato, que era o único filho solteiro que lhe restava agora. Quanto a si mesmo, dormiu no aposento interior da casa, com a rainha, sua esposa, ao seu lado. Ora, quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, Nestor deixou seu leito e tomou seu assento nos bancos de mármore branco e polido que ficavam diante de sua casa. Ali outrora se sentara Neleu, igual aos deuses em conselho, mas já estava morto e fora para a casa de Hades. Assim Nestor se sentava em seu lugar, cetro em mão, como guardião do bem público. Seus filhos, ao deixarem seus quartos, reuniram-se ao redor dele, Equéfron, Estrácio, Perseu, Areto e Trasímedes. O sexto filho era Pisístrato, e quando Telêmaco se juntou a eles, fizeram-no sentar-se com eles. Nestor então se dirigiu a eles. Meus filhos, disse ele, apressai-vos a fazer o que vos ordenarei. Desejo primeiro e acima de tudo propiciar a grande deusa Atena, que se manifestou visivelmente a mim durante as festividades de ontem. Ide, então, um de vós à planície, dizei ao pastor que me procure uma novilha, e vinde para cá com ela de imediato. Outro deve ir ao navio de Telêmaco, e convidar toda a tripulação, deixando apenas 2 homens a cargo da embarcação. Outro ainda correrá buscar Laérces ou Orives para adorar os chifres da novilha. O resto, ficai todos onde estáis. Dizei às criadas na casa que preparem um excelente jantar, e que tragam assentos e lenha para uma oferenda queimada. Dizei-lhes também que me tragam alguma água límpida de fonte. Diante disso, apressaram-se em seus vários afazeres. A novilha foi trazida da planície e a tripulação de Telêmaco veio do navio. O Orives trouxe a bigorna, o martelo e as tenazes, com os quais trabalhava seu ouro, e Atena mesma veio aceitar o sacrifício. Nestor entregou o ouro e o ferreiro dourou os chifres da novilha, para que a deusa tivesse prazer em sua beleza. Então Estrácio e Equéfron a trouxeram pelos chifres. Areto trouxe água de casa numa jarra que tinha um padrão floral, e na outra mão segurava um cesto de farinha de cevada. O robusto Trasímedes ficou por perto com o machado afiado, pronto para golpear a novilha,
enquanto Perseu segurava um balde. Então Nestor começou lavando as mãos e espargindo a farinha de cevada, e ofereceu muitas preces a Atena enquanto lançava ao fogo um tufo de pelos da cabeça da novilha. Quando terminaram de orar e espargir a farinha de cevada, Trasímedes desferiu seu golpe e derrubou a novilha com um golpe que cortou os tendões na base de seu pescoço, ao que as filhas e noras de Nestor e sua venerável esposa Eurídice, ela era a filha mais velha de Clímeno, gritaram de alegria. Então ergueram a cabeça da novilha do chão, e Pisístrato cortou-lhe a garganta. Quando terminou de sangrar e estava bem morta, cortaram-na em pedaços, cortaram os ossos das coxas em devida ordem, envolveram-nos em 2 camadas de gordura e puseram alguns pedaços de carne crua por cima. Então Nestor os deu sobre o fogo de lenha e derramou vinho sobre eles, enquanto os jovens ficavam de pé perto dele com espetos de 5 pontas nas mãos. Quando as coxas estavam queimadas e provaram as vísceras, cortaram o resto da carne em pedaços pequenos, puseram os pedaços nos espetos e os tostaram sobre o fogo. Enquanto isso, a formosa Policasta, a filha mais nova de Nestor, lavou Telêmaco. Depois de lavá-lo e ungi-lo com óleo, trouxe-lhe um belo manto e uma túnica, e ele parecia um deus ao sair do banho e tomar seu lugar ao lado de Nestor. Quando as carnes exteriores estavam prontas, tiraram-nas dos espetos e se sentaram para jantar, onde foram servidos por alguns dignos criados, que não paravam de lhes servir vinho em taças de ouro. Assim que tiveram comido e bebido bastante, Nestor disse: Filhos, atrelai os cavalos de Telêmaco ao carro, para que ele parta de uma vez. Assim falou ele, e fizeram exatamente como havia dito, e atrelaram os velozes cavalos ao carro. A governanta lhes preparou uma provisão de pão, vinho e doces próprios para filhos de príncipes. Então Telêmaco subiu no carro, enquanto Pisístrato tomava as rédeas e se sentava a seu lado. Açoitou os cavalos, e eles voaram para a frente, nada relutantes, para o campo aberto, deixando para trás a alta cidadela de Pilos. Por todo aquele dia viajaram, balançando o jugo sobre os pescoços, até que o sol se pôs e a escuridão cobriu toda a terra. Então chegaram a Feras, onde vivia Diocles, filho de Ortíloco e neto de Alfeu. Ali passaram a noite, e Diocles os recebeu hospitaleiramente. Quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, atrelaram novamente seus cavalos e saíram pelo portão sob a ecoante entrada. Pisístrato açoitou os cavalos, e eles voaram para a frente. Nada relutantes, logo chegaram às terras de cultivo do campo aberto, e com o correr do tempo completaram sua jornada. Tão bem os levaram seus corcéis. Ora, quando o sol se pôs e a escuridão cobriu a terra. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.